bem? Me chamo Vivian Rodrigues, sou professora de língua portuguesa e faço parte da equipe pedagógica do programa Aprendizagem na Idade Certa, mais PAIC. Estou aqui para conversarmos um assunto muito interessante, que é trabalhar diferentes gêneros discursivos, identificação, propósito comunicativo e efeitos de sentido. E por que conversaremos sobre esse tema? Bem, está se aproximando a aplicação de duas avaliações externas bastante importantes, que têm o objetivo de promover um ensino de qualidade e igual para todos os alunos da rede pública. Você sabia que o Ceará é um dos estados que possuem a melhor educação pública do nosso país? Pois é, e você é parte importante nesse sucesso. Pois bem, essas avaliações são o SPAES e o SAEB e serão aplicadas nas seguintes datas. O SAEB, de 21 a 25 de outubro. O SPAES, 26 de novembro para o nono ano, 27 de novembro para o quinto ano e 28 de novembro para o segundo ano. No início desse vídeo, foram mostrados os descritores do SAEB e do SPAES que trabalharemos nesse conteúdo. Caso você tenha alguma dúvida sobre o que é um descritor, assista ao vídeo anterior, pois fizemos uma pequena explicação sobre o que eles são. E por que conversaremos sobre esse tema? Com os resultados dessas avaliações em mãos, percebeu-se que alguns conteúdos tiveram um número grande de erros. Pensando nisso, foi desenvolvido pelo programa Aprendizagem na Idade Certa, mais PAIC, um conjunto de materiais para ajudar a melhorar esses resultados. Esses materiais são compostos por um plano de aula, um caderno de atividades, um card e este vídeo. Você pode ter acesso a esse material e muitos outros no site www.idadecerta.seduc.ce.gov.br. Caso você encontre alguma dificuldade para acessar esse conteúdo, converse com o diretor da sua escola ou com o seu professor. Eles podem lhe ajudar, ok? Para iniciar a nossa conversa, vamos falar um pouco sobre os gêneros discursivos. Bem, trabalhar os gêneros na sala de aula não é uma prática recente, uma vez que o estudo dos gêneros discursivos são também a base do ensino da língua. Tal prática ganha mais força com a publicação de alguns documentos oficiais, como os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, segundo os quais todo texto se organiza dentro de determinado gênero, em função das intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos discursos, as quais geram usos sociais que os determinam. Quando se fala em gênero no Brasil, Bakhtin é considerado um dos autores mais citados. Segundo ele, os gêneros do discurso sofrem constantes modificações, atualizações a depender dos sujeitos falantes. Ele diz que o gênero sempre é e não é ao mesmo tempo, sempre é novo e velho ao mesmo tempo, uma vez que estamos em constante alteração conforme as mudanças sociais. Essas mudanças nos levam à conclusão de que não existe um modelo imutável de texto. Pelo contrário, estão em constante evolução para atender às necessidades dos sujeitos que se comunicam. Dessa forma, os seus professores dispõem de um arsenal de textos que devem ser explorados em sala de aula, sendo interessante, nesse caso, analisar suas condições de produção e seus suportes de circulação na sociedade. Deu para entender? Não se preocupe se ficou um pouco complicado agora no início. Teremos muita coisa para conversarmos sobre esse assunto e no final você vai entender bem direitinho, ok? Uma das habilidades que capacita o indivíduo a explorar os gêneros discursivos estão elencados nos descritores destacados para esse material: D21, D22, D23 e D28, da matriz de referência do SPAES, quinto ano, correlacionados aos descritores D7, D9 e D13 da matriz de referência do SAEB. Essas habilidades são avaliadas por meio de um texto.
a partir do qual é solicitado para você reconhecer o gênero discursivo, identificar o seu propósito comunicativo e até mesmo reconhecer os elementos presentes na narrativa e os efeitos de humor e de ironia. No nosso dia a dia, estamos em contato com uma grande quantidade de textos, pois nos comunicamos através deles. Você sabia? Os textos com os quais temos mais contato são os textos narrativos, tanto na oralidade quanto na escrita. E o que são textos narrativos? Saiba que, em um texto narrativo, temos uma sequência de fatos, com personagens que se movimentam no espaço em um determinado tempo, com uma determinada estrutura, apresentação, complicação, desenvolvimento, clímax, desfecho e determinados elementos. Foco narrativo, personagens, narrador, tempo e espaço. É muito importante que você seja capaz de reconhecer o local, o tempo e o espaço onde ocorrem os fatos, bem como sob qual ponto de vista a história é narrada. Espera-se ainda que você reconheça o fato que deu origem à história, conflito ou fato gerador, o clímax e o desfecho da narrativa. Esses elementos dizem respeito tanto às narrativas literárias, romance, novela, conto, crônica, fábula, como às narrativas de caráter não literário, como uma notícia, por exemplo. Outro ponto importante para uma boa interpretação é você reconhecer o efeito de humor e de ironia presente num texto. Para isso, faça inferências que configuram uma competência mais ampla, habilitando você a ser um leitor mais experiente e que consiga ir além da camada superficial do texto. Você precisa estar atento às pistas oferecidas pelo texto, somadas ao seu conhecimento prévio e à sua experiência de mundo. Iremos, com essa nossa conversa, promover atividades a partir das quais seus conhecimentos sejam desenvolvidos, tornando a sua leitura mais produtiva, possibilitando seu desempenho mais autônomo e crítico, de modo a ser capaz de avançar em leituras mais desafiadoras. O que acha disso? Gostou? Vamos colocar em prática o que já conversamos até agora? Vamos lá! Vamos ler o título do texto e tecer hipóteses acerca dele. Nosso texto se intitula O Príncipe Sapo. Para iniciarmos o trabalho de análise desse texto, a atividade de predição é fundamental, pois, ao inferir o assunto dos textos, vemos revelada a sua capacidade de selecionar de seu repertório cultural informações que possam ter relação com o texto, além de possibilitar você a estar em contato com os mais variados gêneros textuais. Nesse momento, é importante que você faça uma leitura prévia do gênero, entendendo a sua existência e importância. Para lhe orientar nesse primeiro momento, vou lhe fazer as seguintes perguntas. Você acha que esse texto tratará de quê? Você acredita nas histórias de sapo? Que histórias de sapo você conhece? Você gostaria de viver alguma dessas histórias? Qual? Que tipo de notícias poderíamos abordar com esse título? Vou lhe dar um tempinho para você pensar e responder. Isso que acabamos de fazer é um exemplo de atividade de predição. Perceba que você inferiu informações sobre o texto, revelando uma capacidade de selecionar de seu repertório cultural informações que possam ter relação com o texto, promovendo, assim, a antecipação ou a predição de informações e acionando conhecimentos prévios. Verificar hipóteses é uma estratégia que você pode utilizar para ter uma boa compreensão leitora. Agora, após esse primeiro momento de predição, faça uma leitura do texto. Em seguida, veja se as suas respostas se confirmam ou não, conforme as informações veiculadas no texto. Perceba que o título desse texto, O Príncipe Sapo, pode fazer com que você faça uma associação aos contos de fada e não a uma notícia. O Príncipe Sapo. Nova espécie de perereca do Equador homenageia um nobre amigo da natureza. Quem não conhece a fábula do príncipe que, enfeitiçado por uma bruxa, transformou-se em sapo? O que poucos sabem é que um nobre de verdade ganhou o título de Príncipe Sapo.
Não se preocupe, pois ele não foi enfeitiçado nem se tornou um anfíbio, mas está ajudando na conservação desses animais. Estou falando de Charles, o príncipe de Gales, filho da rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Charles lidera um projeto que investe na conservação das florestas tropicais, como a Amazônia e a Mata Atlântica, e usa sapos, rãs e pererecas como símbolo de sua luta pela natureza. Por isso, vem sendo carinhosamente chamado de Príncipe Sapo. Como homenagem ao Príncipe Charles, cientistas do Equador acabam de batizar com o seu nome uma perereca recentemente descoberta naquele país. A nova espécie, encontrada em uma floresta na Cordilheira dos Andes, a quase 3.000 metros de altitude, está ameaçada de extinção, pois a região onde vive vem sofrendo com o desmatamento causado pelo ser humano. E aí? Será que o nobre inglês gostou da homenagem? Aposto que sim. Então, quais foram suas respostas iniciais? Se confirmaram ou não de acordo com as informações veiculadas no texto? Nesse segundo momento, iremos trabalhar a modalidade escrita. Essas questões contemplam os descritores D21 e D22 da matriz SPAES. Reconhecer o gênero discursivo, identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros, e o descritor 9 da matriz SAEB, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Vamos respondê-las? O texto trata principalmente de quê? Qual a sua finalidade? A que gênero pertence? Como você identificou o gênero? Que marcas textuais auxiliaram nessa identificação? Agora, após a leitura do texto, o que você entende por príncipe sapo? Quais são as florestas tropicais citadas no texto? São importantes essas ações de preservação nessas florestas? Qual a situação dessa nova espécie de rã encontrada na Cordilheira dos Andes? Por quê? Vocês acham que o príncipe gostou dessa homenagem? Vocês gostariam de serem chamados assim? Se pudessem mudar o título dessa notícia, que outro título vocês dariam? Explique o motivo da escolha. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Como respostas possíveis, podemos prever as seguintes. Não se prenda a essas respostas como se fossem as únicas possibilidades de interpretação, ok? O texto trata de uma homenagem que foi feita ao príncipe Charles por liderar um projeto de preservação do meio ambiente, usando rãs, sapos e pererecas como símbolo de sua luta em prol da natureza. Tem a finalidade de divulgar essa informação. Pertence ao gênero textual notícia. Ao fazer uma leitura, percebemos que o texto tem manchete, lead e contém uma frase síntese do assunto a ser tratado. Essas são as marcas que nos auxiliam no reconhecimento do gênero notícia. Após a leitura integral do texto, percebe-se que Príncipe Sapo refere-se ao título dado para homenagear o príncipe Charles, pois ele adotou a imagem de sapos, rãs e pererecas como símbolo de sua campanha em preservação do meio ambiente. As florestas tropicais mencionadas no texto são a Amazônia e a Mata Atlântica. Preservar essas florestas é importante, pois elas, apesar das ações de preservação feitas, continuam a desaparecer num ritmo acelerado. Ressalte-se que a Mata Atlântica é uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade. Ademais, a preservação dessas florestas contribui diretamente para a melhoria de qualidade de vida da população, proporcionando a fertilidade do solo, a proteção das áreas de risco, a produção e a limpeza da água e a manutenção da qualidade do ar, entre outras coisas. Essa nova espécie de rã já está ameaçada de extinção, pois a região vem sofrendo com o desmatamento humano. Podemos acreditar que o título foi dado por uma causa nobre em defesa do meio ambiente. Um título nobre certamente alegra a pessoa homenageada. O que está achando? Vamos seguir? Agora, iremos trabalhar outro texto com questões que podem possibilitar o exercício com os descritores em análise. O título do texto é o seguinte: Cuidado com o peso.
Da mesma forma como procedemos com o texto anterior, vamos realizar uma atividade de predição, respondendo sobre qual o assunto do texto, do que se trata, quais são esses possíveis cuidados e etc. Em seguida, vamos ler o texto. Cuidado com o peso. As crianças têm andado curvadas para as escolas por causa do peso das mochilas imensas? Elas não deveriam passar por isso, nem você. Veja como prevenir dores e lesões. Torne as mochilas mais leves. Não carregue mais de 25% do seu peso numa mochila, que deve ficar bem ajustada às costas para não balançar. Carregar 11 quilos pode cortar o fluxo sanguíneo para os braços depois de apenas 10 minutos, causando cansaço e perda de mobilidade dos dedos. Mantenha o objeto próximo do seu corpo, especialmente enquanto se agacha e se ergue, diz o Dr. Kevin Gill, do Centro de Estudos sobre a Coluna, da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. E evite os suportes lombares, usados frequentemente por pessoas que carregam muito peso. Um estudo recente mostrou que esses equipamentos não previnem a dor lombar. Após esse momento de predição e leitura, responda em seu caderno as seguintes perguntas. Esses questionamentos contemplam os descritores 21 e 22 da matriz SPAES. Reconhecer o gênero discursivo, identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros, correlacionados ao descritor 9 da matriz SAEB, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Vamos às perguntas. A partir da leitura do título, a qual gênero você acha que pertence esse texto? Quem você acha que deve ter cuidado com o peso? Que peso é esse a que o texto se refere? Qual é a finalidade desse texto? É importante ficar atento ao peso que é colocado nas mochilas das crianças? Por quê? Quais são os cuidados apresentados no texto em relação ao peso das mochilas? Com base no texto, de onde vem essa pesquisa e qual o nome do médico responsável? Você já sabe que o texto em questão se trata de uma reportagem. Agora, cite algumas características que um texto como esse precisa ter para se chegar ao leitor. Vou dar um tempinho para você responder essas perguntas, tudo bem? Como respostas possíveis, podemos prever as seguintes. Lembrando que não se prenda a essas respostas como se fossem as únicas possibilidades de interpretação. Elas são apenas uma orientação. Esse é o momento de você testar suas hipóteses. Diga a que gênero textual você acha que o texto pertence e o motivo que o levou a essa conclusão. Os responsáveis pelas crianças devem estar atentos ao peso que é colocado nas costas dos pequenos. O peso referido no texto é o das mochilas. A finalidade do texto é fazer um alerta em relação ao peso carregado pelas crianças em suas mochilas escolares. Sim, é importante que os adultos estejam atentos ao peso das mochilas das crianças para evitar, assim, dores e lesões nos pequenos. Tornar as mochilas mais leves, deixar a mochila mais ajustada às costas para não balançar, manter o objeto perto do corpo e evitar os suportes lombares. A reportagem é do Centro de Estudos sobre a Coluna da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, com o Dr. Kevin Gill. Dentre outras características, podemos citar os meios de circulação, a finalidade e a estrutura desse gênero. Essa atividade é muito importante porque exercita em você a habilidade de compreensão leitora, além de trabalhar a compreensão acerca dos gêneros textuais e de seus propósitos comunicativos. Vamos analisar outro texto? O título É Siri, é bebê, é corda. Assim como fizemos nos textos anteriores, realize uma atividade de predição, perguntando sobre o assunto do texto, do que se trata e etc. Em seguida, leia o texto e tire as dúvidas quanto às suas respostas. É Siri, é bebê, é corda. Milu Leite. Lá em casa mora um Siri. Não fui eu que trouxe, não. Ele veio me seguindo pela praia. Atravessou a rua, desviou dos carros, eu só espiava. Ele vinha atrás.
O siri não tem cama, ele dorme na tigela de comida do cachorro. E o cachorro tem medo do siri, porque já levou um beliscão no focinho. Eu não sei o que ele come, nem o que ele bebe, mas continua vivo e mora nessa casa faz tempo. Acho até que engordou. Minha mãe também engordou. Eu perguntei para minha mãe, o que tem aí dentro da sua barriga? Ela respondeu com uma cara toda feliz, um bebê, seu irmão. Eu fiquei lembrando do siri e fiz outra pergunta. Será que o siri também tem um bebê na barriga? Minha mãe fez cara de quem não sabia o que dizer, mas disse, ah, siri não, siri põe ovo. E você não põe? Claro que não. Você tem certeza que o bebê está dentro da sua barriga, mãe? Tenho, filho. E por que você comeu ele? Mamãe deu uma gargalhada, me abraçou bem comprido e disse que ia me explicar tudo, tintim por tintim, mais tarde. Ela falou assim, tintim por tintim. Então eu me esqueci do siri, do bebê e só pensei, tintim é o barulho que os copos fazem quando os adultos batem um contra o outro em dia de festa. E aí comecei a lembrar do meu aniversário. Por que será que o meu pensamento pensa desse jeito? Quer dizer, por que ele fica pulando de uma ideia para a outra sem parar? Aliás, por falar em pular, alguém quer pular corda comigo? Após esse momento de predição e leitura, responda em seu caderno as seguintes perguntas. Esses questionamentos contemplam o descritor 23 da matriz SPAES, reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador, correlacionado ao descritor 7 da matriz SAEB, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Responda todas as perguntas. As 3 palavras que compõem o título do texto se referem ao siri? Como o siri beliscou o focinho do cachorro? Quem é o narrador dessa história? Como você chegou a essa conclusão? Quem são as personagens dessa história? Qual é a personagem mais importante, ou seja, o protagonista? O que você entende pela expressão tintim por tintim? Como age o pensamento do menino? Justifique com os pensamentos expostos no texto. Vou te dar um tempinho para responder, tá bom? Como respostas possíveis, podemos prever as seguintes. Lembrando que não se prenda a essas respostas como se fossem as únicas possibilidades de interpretação. Ao fazer a leitura do texto, percebe-se que não. Apenas a primeira palavra relaciona-se ao siri. A palavra bebê faz referência ao irmão do narrador e a palavra corda refere-se à brincadeira de pular corda. O siri, como não tinha cama, dormia na tigela de comida do cachorro, que por sua vez se aproximava do local de refeição e era bicado pelas patas do siri, que têm forma de pinça e servem para eles capturarem os seus alimentos e se defenderem. O garoto que conta a história é o próprio narrador. Podemos perceber pelos registros no texto. Não fui eu que trouxe, ele veio me seguindo pela praia, eu só espiava, ou seja, toda a história é contada em primeira pessoa. Além de narrar, o garoto também participa como personagem. As personagens dessa história são o garoto que narra a história, o siri, o cachorro, a mãe do garoto e um bebê. O garoto que narra a história é a personagem principal e é a partir dele que a trama toda se desenvolve. A expressão tintim por tintim é usada para detalhar elementos que compõem determinadas situações, esmiuçar cada detalhe, contar tudo sem deixar de fora nenhum detalhe. Ele fica pulando de uma ideia para outra sem parar. Ele começa o texto falando do siri e à medida que as palavras vão remetendo a outras situações, ele vai mudando o rumo da história. Por exemplo, o bebê, a brincadeira de pular corda. Para finalizar a nossa conversa, sugerimos mais um texto, a partir do qual você possa exercitar sua compreensão leitora e o reconhecimento do senso de humor e ironia. Vamos trabalhar o seguinte texto. Tudo como no restaurante.
Mãe, tenho uma ideia. Você deveria servir o almoço como no restaurante. Eu faço o pedido e você serve a comida. Aqui está seu pedido. Maravilhoso, tudo como no restaurante. Agora a conta. Puxa, não tenho dinheiro. Não tem problema, tudo como no restaurante, é só lavar a louça. Vamos responder algumas perguntas para aprofundar ainda mais a interpretação textual. Essas questões contemplam o descritor 28 da matriz SPAES, reconhecer o efeito de humor e de ironia, e o descritor 13 da matriz SAEB, identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Fazendo uma leitura apenas das imagens do texto, é possível afirmar que se trata de um texto com traços de humor? Como se dá o humor nessa tirinha? Você concorda com a atitude da mãe do garoto? Imagine que, para cada atividade feita em casa, por exemplo, varrer a casa, lavar a louça, lavar o banheiro e etc., seja estipulado um valor. Dessa forma, faça uma relação de atividades que podem ser feitas em casa e o valor cobrado por elas. Vou te dar um tempinho para responder a essas perguntas. Vamos lá? Como respostas possíveis, podemos prever as seguintes. Lembrando sempre, não se prenda a essas respostas como se fossem as únicas possibilidades de interpretação. Você deve estar atento às expressões do garoto em cada quadrinho da tirinha. Espera-se que você diga que não. Olhando somente para as imagens, não identificamos traços de humor, tendo em vista as expressões faciais dos quadros 6 e 7. O garoto quis brincar com a mãe na hora da refeição, simulando que estava num restaurante. Então, assim como num restaurante, a mãe cobrou pelo prato servido e, como o menino não tinha dinheiro, foi-lhe oferecido lavar a louça como forma de pagamento. O fato que gera o humor da história. Essa é uma questão de resposta mais livre. Podemos dar os seguintes exemplos. Atividade feita em casa e valor. Lavar a louça, R$ 2,00. Enxugar as louças, R$ 1,50. Lavar o banheiro, R$ 3,50. Expõe as suas opiniões e os seus conhecimentos sobre o assunto estudado. Isso é de muita importância para que você consiga aprender melhor o conteúdo abordado nessa nossa conversa. Bem, espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, pois esse material foi feito com muito carinho para você. Acesse os outros vídeos, indique aos seus colegas. Não se esqueça de deixar um like. Como conversamos no início desse vídeo, você é muito importante na construção de uma educação pública de qualidade para o nosso estado. E você é fundamental para esse sucesso. Boa sorte nas avaliações e um grande abraço!